Pergunta 123. Quem deve orientar os médicos que realizam o exame clínico dos empregados expostos sobre a importância da identificação de lesões e alterações relacionadas à exposição ocupacional? Resposta. O médico responsável pelo PCMSO deve orientar os médicos que realizam o exame clínico desses empregados. Pergunta 124. Quais são os exames complementares obrigatórios para os empregados expostos a radiações ionizantes? Resposta. Os exames complementares incluem radiografia de tórax, eletrocardiograma ou teste ergométrico de esforço, ecocardiograma, entre outros. Pergunta 125. Como deve ser feita a vigilância da saúde dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes? Resposta. Deve ser feita pelo médico do trabalho responsável, registrando no PCMSO as atividades e funções na organização com exposição ocupacional a esses agentes. Pergunta 126. Qual a importância da vigilância da saúde dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes? Resposta. A vigilância é importante para prevenir e detectar precocemente o câncer e lesões pré-cancerígenas relacionados ao trabalho. Pergunta 127. Quais são os exames complementares obrigatórios para os empregados expostos a agentes químicos cancerígenos? Resposta. Os exames complementares são obrigatórios quando a exposição ocupacional estiver acima de 10% dos limites de exposição ocupacional, ou quando não houver avaliação ambiental, e devem ser executados e interpretados com base nos critérios constantes nesta NR. Pergunta 128. Qual o período mínimo de manutenção dos prontuários médicos dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas após o desligamento do empregado? Resposta. O período mínimo é de 40 anos após o desligamento do empregado. Pergunta 129. Quais são os objetivos do controle médico ocupacional da exposição a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes? Resposta. Os objetivos são estabelecer diretrizes para a vigilância da saúde dos empregados expostos, visando a prevenção e detecção do câncer e de lesões pré-cancerígenas relacionados ao trabalho. Pergunta 130. Quem deve orientar os médicos que realizam o exame clínico dos empregados expostos sobre a importância da identificação de lesões e alterações relacionadas à exposição ocupacional? Resposta. O médico responsável pelo PCMSO deve orientar os médicos que realizam o exame clínico desses empregados. Pergunta 131. Como deve ser feita a vigilância da saúde dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas e radiações ionizantes? Resposta. Deve ser feita pelo médico do trabalho responsável, registrando no PCMSO as atividades e funções na organização com exposição ocupacional a esses agentes. Pergunta 132. Por quanto tempo os prontuários médicos dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas devem ser mantidos após o desligamento do empregado? Resposta. Os prontuários médicos dos empregados expostos a substâncias químicas cancerígenas devem ser mantidos por um período mínimo de 40 anos após o desligamento do empregado. Pergunta 133. Quais são as ações de vigilância da saúde dos empregados expostos ao benzeno? Resposta. As ações de vigilância da saúde dos empregados expostos ao benzeno devem seguir o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 1995, da SSST Ministério do Trabalho, e na Portaria de Consolidação nº 5, anexos LXV, LIX, LXX e LXXI, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde. Pergunta 134. Como devem ser avaliados os empregados quanto à sua aptidão para exercer atividades em áreas com radiação ionizante? Resposta. Os empregados devem ser avaliados, no exame médico admissional, de retorno ao trabalho ou de mudança de risco, quanto à sua aptidão para exercer atividades em áreas com radiação ionizante, de acordo com as informações do PGR e a classificação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, norma CNEN-NN 3.01, para áreas de trabalho com radiação ou material radioativo. Pergunta 135. O que deve ser feito no caso de exposição ocupacional acima do limite de dose anual de radiação ionizante? Resposta. No caso de exposição ocupacional acima do limite de dose anual de radiação ionizante, efetiva ou equivalente, deve ser realizada nova avaliação médica do empregado para definição sobre a sua continuidade na atividade, quando deve ser emitido novo ASO.
Pergunta 136. Por quanto tempo os prontuários médicos dos empregados expostos a radiações ionizantes devem ser mantidos após o desligamento do empregado? Resposta. Os prontuários médicos dos empregados expostos a radiações ionizantes devem ser mantidos até a data em que o empregado completará 75 anos, e pelo menos, por um período mínimo de 30 anos após o desligamento do empregado. Muito obrigado, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!